A paz do Senhor, seja bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas. Sou seu irmão em Cristo, pastor Davi Nascimento, e nós estamos aqui para estudar a lição de número 4 dessa revista, a revista do segundo trimestre de 2024, e tem como título a revista A Carreira que nos está proposta. A lição de hoje vai falar sobre como se conduzir na caminhada. Nós já vimos como é o início dessa caminhada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu, o nosso destino. Então, sabendo desse destino, o autor coloca aqui na lição número 4 como nós devemos nos conduzir, como se conduzir na caminhada. O nosso texto áureo está em Colossenses 4 e o versículo 5, que diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, ou seja, sendo objetivo no tempo de vocês. Nós vamos entender um pouco sobre esse texto áureo, e esses textos, tanto do texto áureo quanto da nossa leitura bíblica em classe, são textos muito importantes quando a gente pensa em caminhada cristã, em vida cristã, porque o apóstolo Paulo ele faz muitas inferências às situações práticas da vida do cristão, da caminhada dia a dia do cristão. Então nós vamos falar um pouco aqui sobre esse texto de Colossenses, não só exatamente com esse aqui, porque como vocês sabem, quem está acostumado com o canal, o objetivo nosso é trabalhar um pouco mais em cima dos textos como o texto áureo, o texto da leitura bíblica em classe, de tentar aprofundar um pouco mais, principalmente no contexto imediato, às vezes contexto histórico ou coisas do tipo. Às vezes um termo que precisa ser trabalhado. E eu tenho uma dificuldade muito grande com ler apenas um versículo sem entender o porquê que o apóstolo Paulo disse exatamente nesse versículo ou qualquer outro escritor bíblico. Então ele fala de andar com sabedoria, e aí quando a gente fala, olha, o apóstolo Paulo diz andar com sabedoria, qualquer outra coisa eu posso colocar como o que é esse andar com sabedoria. Só que o apóstolo Paulo está fazendo recomendações à igreja de Colossos. Ele está fazendo recomendações importantíssimas. Aqui ele fala sobre esse remir o tempo e sobre andar com sabedoria já no final dessas recomendações. Na leitura bíblica em classe, o texto de Efésios capítulo 5, as recomendações são muito parecidas. Só que ele faz essa recomendação de como andar prudentemente e remir o tempo antes ou no meio, entre essas recomendações. Aqui ele já faz no final. Então, um pouco antes, o apóstolo Paulo vem falando sobre exortação à santidade e o amor fraternal. O capítulo 3 começa falando de exortação à santidade e ao amor fraternal. Então, ele fala de cristãos que já ressuscitaram com Cristo. Ele fala que esses cristãos precisam mortificar os vossos membros, fugindo da impureza, da prostituição. Então isso aqui faz parte da caminhada do cristão, dessa caminhada. Evitar a ira, porque não convém se irar. A ira, ela vem de Deus aos filhos desobedientes. Então não cabe a nós dar espaço, nós precisamos despojar da ira, de cólera, de malícia, maledicências, palavras torpes, fugir da mentira, versículo 9, revestir-vos de conhecimento da imagem daquele que nos criou, porque a nossa referência precisa ser aquele que nos criou, a nossa referência precisa ser o Cristo. Então, ele vem trazendo essas recomendações, diversas recomendações. Um dos pontos que é essencial, tanto nessas recomendações aqui, que nós vamos encontrar, como nas recomendações feitas na igreja aos Efésios, o ponto principal aqui é o que está no versículo 16 do capítulo 3.
a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, se tem algo que pode nos ajudar nessa caminhada, colocando em prática essas recomendações, é justamente a palavra habitando em nós. Nós precisamos ser habitados pela palavra. E habitados pela palavra não é só ler a palavra, é ir até a palavra inspirada, a palavra de Cristo. Nós vamos em Efésios, ele recomendando a não se embriagar com vinho, mas encher do Espírito. É o encher do Espírito que faz com que nós consigamos seguir essa recomendação. Nós colocarmos em prática e usar o tempo de forma útil, de forma eficaz. Então, aqui o apóstolo Paulo recomenda a palavra habitando em nós. Lá em Efésios ele fala do Espírito. E aí os cristãos mais novos podem pensar, mas é a palavra ou é o Espírito? Aí eu te pergunto, quem inspirou a palavra? Quem inspirou os homens de Deus a escrever a palavra de Deus? Vou além. Se nós pensarmos de uma outra perspectiva, a palavra de Cristo como a palavra, o Verbo encarnado, quem conduziu o Cristo em todo o seu ministério? Não foi o Espírito Santo? Então, as duas coisas estão em conjuntas. A palavra só vai dizer exatamente o que o Espírito Santo quer que seja falado. Então, a palavra e o Espírito andam em acordo. Se nós ouvirmos a palavra, se nós deixarmos a palavra habitar em nós, nós estamos justamente colocando em prática o que o Espírito Santo deseja para nós, para a nossa caminhada. Agora, tem um ponto que é extremamente importante, que nós vamos encontrar um paralelo lá com o texto da leitura bíblica em classe. Os dois textos falam de algo muito importante. Porque todas essas coisas, apesar de ser objetivas, elas ficam um pouco em aberto. Às vezes eu posso me portar em um lugar de uma forma e em outro lugar de outra forma. Mas ele traz as recomendações para uma vida de santidade, uma vida de amor fraternal. Ele traz essas recomendações para um seio de pessoas mais próximas, para um seio de proximidade. Então, após estar habitados pela palavra, nós vamos encontrar isso em Efésios também. Se você ler aí o capítulo 3, do 18 até o 4, versículo 1, nós vamos encontrar recomendações de como essa nossa caminhada precisa ser diferente, principalmente com as pessoas mais próximas. E aí ele começa, as mulheres, sujeitai aos vossos maridos, marido, amai vossas mulheres, e não irrite elas. Os filhos, obedecei em tudo os vossos pais. Vós, pais, não irritei os vossos filhos. Vós, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne. No 23, tudo quanto fizerdes a esse Senhor, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, ou seja, como ao Senhor Deus e não ao Senhor seu, ao seu patrão, sabendo que recebereis do Senhor galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. E vós, Senhor, fazei o que for de justiça e de equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então, dessas recomendações para uma caminhada onde nós andamos com sabedoria e remindo o tempo, e sendo cuidadosos com a questão do tempo, aproveitando da melhor forma possível o tempo, existem nesse meio aqui, o apóstolo Paulo está dizendo sobre essas coisas, sobre evitar a mentira, sobre fugir da impureza sexual, sobre evitar a ira, sobre coisas um tanto amplas que de repente eu posso me comportar de forma branda perante algumas pessoas, mas perante outras não. De repente eu consigo tratar bem
alguém de fora, alguém que está longe, mas alguém do meu convívio eu não consigo. Às vezes a esposa, ou o marido, ou filhos, empregados. Então o apóstolo Paulo traz para esse ambiente mais próximo, porque às vezes eu consigo passar uma aparência de alguém que tem um testemunho cristão, que anda de acordo com os princípios que nós acreditamos, mas perante as pessoas que convivem no meu ciclo, essas sim sabem exatamente, né, quem eu sou, se eu de fato estou andando dessa forma. E aqui essa fala não é para que eu fique amedrontado. Agora é isso, então eu tenho que correr, eu tenho que ter medo dessa situação. Não, isso aqui é uma caminhada para quem está indo em direção aos céus. A gente precisa olhar para isso constantemente e avaliar: Senhor, no que eu ainda preciso mudar? No que ainda eu preciso ser trabalhado? Amém? A nossa verdade prática nos diz que a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Então, a tendência do mundo, ela é de caminhar o contrário do que essas recomendações. Mas nós temos a palavra e nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nos orientando, nos ajudando, nos conduzindo. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios 5, 15 ao 17, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Como eu disse, esse texto ele é muito próximo, muito parecido com as recomendações que o apóstolo Paulo faz à igreja de Colossos. Ele faz as mesmas recomendações à igreja de Éfeso. Então, se lá ele fala dessa caminhada já no final de todas as recomendações, aqui o apóstolo Paulo traz justamente no meio, né, entre essas recomendações práticas. Porque não adianta falar assim, você tem que andar com prudência. Aí de repente eu começo a trazer coisas minhas do que andar com prudência. Eu começo a trazer ideias que a gente acredita que seja, de algo que eu imagino que seja. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus diz com clareza o que é esse andar, né, com prudência, andar como sábios, como pessoas sábias, né? E aí, como eu disse, se lá ele fala que a palavra precisa habitar em nós, logo na sequência, no versículo 18, ele fala: não vos embriagueis com vinhos, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E outra vez eu digo, é o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que Cristo disse: enviarei o Paráclito, não vos deixarei órfão. Então é esse Paráclito, o nosso treinador, o nosso preparador, é que nos ajuda a colocar em prática essas recomendações de andar em santidade, né, em uma vida totalmente oposta ao que é costume dos gentios, ao que é costume dos não cristãos, dos que não temem a Deus. Aqui nas recomendações, começando no capítulo 4, e aí eu quero lembrar você que quando o texto bíblico é escrito, a carta é escrita aqui, o apóstolo não separa por capítulos, não separa por versículos. Essas separações, elas começam a acontecer séculos depois, primeiro em capítulos e depois em versículos. Então, aqui ele está escrevendo um texto corrido, um texto direto, né? Não tem nem temática, ele vai sair de um assunto e entra em outro. E nesse momento aqui, um pouco antes, o apóstolo Paulo está dizendo para despojarmos do velho homem, despojarmos da velha maneira de viver. Lá ele fala de tendo, pois, ressuscitados com Cristo, já sendo ressuscitados com Cristo, ou seja, uma nova maneira de viver. E aqui ele está dizendo para deixar no passado essa velha natureza, o velho homem, e nós revestirmos do novo homem. E o novo homem é
segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. O modelo de novo homem é o Cristo, é o próprio Cristo. Versículo 25 do capítulo 4. Deixai a mentira, falai a verdade. Ireis, mas não pequeis, e não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, o que furtava não furta mais. Tudo isso são recomendações práticas para o dia a dia, nessa caminhada em direção aos céus, nessa caminhada de quem caminha com Cristo, de quem caminha com o Espírito Santo habitando. Não saia da vossa boca palavra torpe, mas sim palavras que possam edificar, isso é o versículo 29. Fugir da amargura, da cólera, da ira, gritaria, blasfêmias. Sedes benignos, misericordiosos, imitadores de Deus como filhos amados, né? Fugir da prostituição, impureza. Nós vemos que são exatamente as mesmas recomendações para a igreja de Colossenses e a igreja de Éfeso. Essas mesmas recomendações servem para nós. Nós precisamos fugir de tudo isso. Eu recomendo a você, meu irmão, que está nessa caminhada, que aceitou a Cristo, a lerem essas duas cartas e essas recomendações práticas. Leia, medite nessa palavra e deixe essa palavra habitar o seu coração. E aí nós chegamos no versículo 15, que é onde está o nosso texto de referência, que ele fala de andar prudentemente. Isso aqui faz parte de andar prudentemente. Todas essas recomendações, tanto as anteriores quanto as posteriores. E elas só é possível quando nós nos revestimos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos liga o alerta e diz: isso aqui não está certo. Isso aqui não condiz com a minha palavra. Isso aqui não condiz com a essência do Criador. Isso aqui não condiz com a santidade do Criador. Então, a partir disso, a partir desse estar cheio, a partir desse ser habitado pela palavra, que é o que está lá em Colossenses, é que nós conseguimos colocar em prática. E eu te digo mais. Às vezes nós podemos ter uma aparência de pessoas, né, boas e cristãos excelentes, colocando o nosso olhar sobre essas recomendações aqui, e às vezes as pessoas que estão mais próximas de nós sabem exatamente que ainda falta alguma coisa. Quantas pessoas que desistiram da fé, abandonaram a fé porque viram as suas lideranças, viram seus pais, né, apresentando algo na igreja, aparentando essa vida de pessoas equilibradas, mas no convívio do lar, no convívio mais íntimo, mais próximo, essas pessoas têm dificuldade de exercer e colocar em prática as recomendações do apóstolo Paulo. Essas recomendações que vêm logo em seguida, né? Quando o apóstolo Paulo fala de encher do Espírito Santo, e aí ele fala, igualmente lá em Colossenses, ele fala aqui, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Existe o falar, existe o pôr para fora e existe o salmodiar, né, ao Senhor, cantar ao Senhor aqui internamente. Não é só da boca para fora, não é só o que eu digo lá. E eu, para ser edificado, eu estou sendo edificado justamente falando das coisas de Deus. Ao invés de estar falando mal da vida dos outros, ao invés de estar falando, blasfemando, ao invés de estar falando contra o irmão, ao invés de estar falando contra a liderança da igreja, eu estou falando entre os meus amigos, entre os meus irmãos, com salmos, com cânticos de louvor, com cânticos espirituais. Essa precisa ser o nosso diálogo. Então, estar cheio do Espírito Santo é justamente essa conexão entre irmãos que se inspiram na palavra, se inspiram em cânticos espirituais quando se reúnem, que falam de coisas espirituais e não da vida alheia, e não de aparência das pessoas,
e não cobiçando o que é das outras pessoas, e não falam de imoralidade quando estão juntos, ou nem sozinho, né? Tanto externo quanto interno. E aí nós chegamos em algo que eu entendo que nós precisamos muito estar atento, que diante dessas recomendações de andar prudentemente, de remir o tempo, de trabalhar com sabedoria em relação ao tempo, de ser objetivos e eficazes no tempo, nós chegamos aqui no versículo 22, que ele fala das mesmas recomendações lá de Colossenses. Vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Ao homem ele diz, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E nós percebemos às vezes muitas esposas que o pessoal fala assim, não, mas essa mulher é difícil demais. Ela vive em contenda com o marido, brigando com o marido. Às vezes o marido pede alguma coisa e ela não faz. É muito difícil essa mulher, ela não é submissa. Mas será que esse marido está disposto a dar a vida por ela? Eu digo o seguinte, que toda mulher, quando ela entende que o marido está disposto a dar a vida por ela, ela se submete. Qualquer mulher que entende que o marido, o que ele pede, o que ele recomenda, o que ele direciona, as orientações que ele dá, são orientações de alguém que está disposto a dar a vida por ela. Assim como Cristo deu a vida pela igreja, eu tenho certeza que essa mulher, ela é impactada. Ela passa a aceitar melhor essa autoridade do marido, essa autoridade que não é de autoritarismo, mas autoridade de quem direciona a família, direciona o casamento debaixo da autoridade de Deus. A missão é de Deus. Deus dá uma missão à família e a mulher entende que o homem está conduzindo essa família debaixo dessa missão. Então, é por isso que a mulher que entende, né, esse marido, ela vai caminhar, porque os dois estão debaixo da missão e caminhando a caminhada que nos foi proposta. As próximas recomendações é sobre filhos. Filhos obedientes. Quantas vezes nós temos dificuldade de ser obediente aos pais? E às vezes lá na rua, as amizades, né, tudo que os amigos falam a gente ouve, acata, ouve com zelo, com cuidado, mas quando é os nossos pais, nós temos dificuldade para ouvir. E é por isso que eu digo que o filtro aqui é um pouco mais severo. Ele começa sempre dizendo de coisas externas, coisas que às vezes tem muita gente percebendo. E todas as recomendações anteriores da caminhada que nos é proposta, de pessoas que têm multidões vendo, existem muitas pessoas olhando e vendo, quase sempre essas pessoas veem por uma fração pequena de tempo e um tanto distante. Os nossos filhos, as esposas, os maridos, os funcionários, os patrões, esses convivem mais tempo conosco. Esses convivem um tempo maior e de perto. Então, eu queria que você olhasse bem para isso aqui, meu irmão, e pedisse ajuda ao Espírito Santo para aproximar o máximo possível disso. Essa é a oração que eu e você precisa fazer. Quando pensamos nessa caminhada, eu e você precisamos fazer essa oração. Nós precisamos buscar, colocar em prática isso aqui. Isso, se nós quisermos pensar em caminhada, nós precisamos olhar para esses dois textos, o do texto áureo, o da leitura bíblica em classe, olharmos para todas as recomendações que estão em volta desses dois textos aqui, que foi colocado na revista, todos eles, e orar constantemente dizendo, Senhor, me ajude. Da mesma forma que o filho também precisa, da mesma forma que o filho precisa ser obediente aos pais, os pais não devem provocar a ira dos filhos. Os pais não devem provocar a ira dos filhos, porque às vezes o filho está rebelde, está sendo desobediente, muitas vezes ele está apenas tendo um embate por causa do jeito dos pais que provoca ira. Nós precisamos ter sabedoria, não é porque nossos filhos
que nós vamos falar de qualquer jeito, só dizer não e por que não, porque sou eu que mando. A gente tem que ter sabedoria para conversar. Eu digo que principalmente pai de filhos pequenos, eu tenho 2 crianças aqui, uma entrou na adolescência agora e o outro ainda é criança, vai fazer 10 e minha menina ainda tem 12. Eu falo, gente, tem dias que eu não consigo argumento para lidar com eles. Mas pensa, eu com 41 anos, né, perdendo para um menino de 10. E aí quando a gente perde a paciência, a gente está perdendo. A gente perdeu já quando a paciência vai embora. Então, não estou dizendo isso, como diz o apóstolo Paulo, como alguém que já tem alcançado todas essas coisas. Mas uma coisa eu faço, sabendo que ainda tem muito a melhorar, eu deixo as coisas que para trás ficaram e prossigo para o objetivo, que é ser o mais parecido com Cristo, que é andar de acordo com a palavra de Deus, com a palavra que foi vivificada através do Cristo, com a palavra que habitou entre nós, que é um modelo para nós. E aí nós vamos ver o comentarista dizendo que se a gente quer caminhar, né, o nosso padrão de conduta é olhar para o Cristo, é o próprio Cristo. O Cristo é o nosso modelo. Essa caminhada, ela é possível quando somos cheios do Espírito, quando o Espírito Santo habita em nós, quando nós estamos cheios dele. E que nós, eu e você, possamos buscar do Senhor. Buscar do Senhor sermos o mais parecido com o Cristo, que nós possamos colocar em prática isso. Como funcionários, sermos funcionários exemplares dos quais o patrão possa dizer, esse rapaz aqui, eu admiro ele é diferente, ou essa mulher é diferente de todos os outros que eu tenho. E as pessoas vão dizer, por que será que é? Falei, eu acho que é porque ele é cristão. Eu tenho certeza que é porque, como dizem aqui, porque ele é crente. E esse é crente de verdade. Né? E eles não sabem explicar o porquê. Mas nós sabemos que é porque o Cristo é a nossa referência. É porque nós sabemos que deixamos a palavra de Deus habitar em nós. Nós sabemos que é porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você, habita em mim. E é justamente por causa disso que impactamos as pessoas que estão à nossa volta de forma mais próxima. Aquele que lida com funcionário, que é patrão, precisa tratar o seu funcionário como se estivesse se relacionando com o próprio Cristo. Se nós nos relacionarmos com as pessoas à nossa volta, como se a gente estivesse relacionando com Deus ou com o próprio Cristo, nós não mentiríamos. Por que não mentiríamos para o Cristo? Nós não falaríamos ou desejaria algo que é imoral. Nenhum pensamento de imoralidade sexual ou palavras de imoralidade sexual nós proferiríamos se tivéssemos olhando para alguém, imaginando que estamos olhando para o Cristo. E de fato estamos olhando para a imagem e semelhança de Deus. Então, tudo isso quando nós pensamos que estamos fazendo, assim como o caso do empregador, que o apóstolo Paulo diz aqui, aquele que é senhor, que é patrão, lide com seu funcionário sabendo que você tem um Senhor nos céus, né? E que o funcionário precisa lidar com esse patrão fazendo não para homens, mas sabendo que está fazendo para Deus. Então, nós de fato estamos nos relacionando com imagens e semelhança de Deus. Quando entendemos isso, nós sabemos que não devemos mentir para Deus, não podemos irar contra Deus. Não que a pessoa seja Deus, mas sabendo que ela é a imagem e semelhança de Deus. Não pensar ou praticar algo impuro com essa pessoa, sabendo e tendo consciência dessas coisas. Então, o que eu posso te dizer é que nós precisamos buscar do Espírito Santo ajuda. Todos os dias. E mais uma vez eu repito, não digo essas coisas como alguém que já tem alcançado tudo isso. Mas uma coisa eu faço. Todos os dias, ajuda do Espírito Santo, orientação do Espírito Santo. E digo, Espírito Santo, me ajude a chegar no alvo, no objetivo. Me ajude a chegar no centro da vontade de Deus durante essa caminhada. Que o Espírito Santo possa
te conduzir, te orientar. Que esse seja o seu desejo, a sua busca constante durante a caminhada. Um forte abraço e fique na paz.